Shalom, shalom, paz e graça do Senhor em sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional, capítulo 16 do livro de Êxodo. A gente vai já começar a leitura, mas antes de começar nós precisamos orar. E eu te convido, para a gente convidar o Espírito Santo para nesse momento estar aqui conosco, para nesse momento nos ajudar com a leitura da palavra. Vamos convidar? Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Eis-nos aqui, querido amado Espírito Santo, queremos declarar: Tu és a pessoa mais especial em nossas vidas, Tu és bendito, nós te amamos, Tu és a pessoa mais importante. E nesse dia queremos te pedir em especial, Santo Espírito, ensina-nos a Tua palavra, senta aqui do nosso lado, ajuda-nos a termos entendimento, discernimento espiritual. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. A gente vai já ler, o capítulo 16, só queria lembrar que o capítulo anterior, o capítulo 15, o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, eles cantando e dançando e se alegrando, celebrando o que Deus fez ali com eles, atravessando o Mar Vermelho, e foi incrível, E agora, o capítulo 16, a gente vai ver sobre a provisão, o que o Senhor fez com eles no deserto. E o capítulo 16 começa assim: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto. Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E disseram-lhe os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Eita, povo! E não dá para julgar e para reclamar não, porque eu e você muitas vezes fazemos isso, O Senhor, Ele traz milagres, Ele traz coisas pra gente e a gente fica reclamando das coisas antigas, É muito mais fácil a gente ir ao Senhor, abrir o coração, falar com Ele o que a gente precisa, do que ficar assim, resmungando, Ficar reclamando. A reclamação, resmungar, não vem de Deus não, viu? Não vem de Deus. Então, em nome de Jesus, pare com essa reclamação, vá direto ao Senhor e fale com Ele o que você precisa e não ficar aí resmungando. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. E no 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. E assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E disse Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Eu ouvi as queixas dos israelitas. Respondam-lhe que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. E assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geadas estavam sobre a superfície do deserto.
E quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. E assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar um jarro para cada pessoa da tenda. E os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. E quando mediram com o jarro que tinha recolhido, muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. E por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. E no sexto dia recolheram o dobro dos jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será o dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. E durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. E apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá o pão para os 2 dias. E no 7º dia fiquem todos onde estiveram. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. E o povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E disse Moisés: o Senhor ordenou-lhe que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha uma vasilha a medida de um jarro de maná e coloque diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. E em obediência ao que o Senhor tinha ordenado, Moisés e Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. E os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Deixa eu ver quanto é o jarro, né? É um efa. Um efa era uma medida da capacidade para secos. A estimativa varia entre 20 a 40 litros. Então, um jarro de 20 litros, né? Bom, a gente viu aqui, né, o maná e as cordonizes, né? Que justamente foi a provisão do Senhor, e ele ensinava exatamente o que tinha que fazer, e ainda assim as pessoas desobedeciam, né? E o maná é uma provisão diária, e é somente o que você precisa. Então, se você quer pedir um maná do Senhor, você vai pedir o que você precisa. Mas lembre-se que Deus te dá muito mais, né? Eles choraram aqui dizendo que não tinham pão nem carne, que no Egito eles comiam à vontade. E aí Deus providenciou o maná. E ele caía do céu, mas eles tinham que recolher, eles tinham que comer no mesmo dia. As codornas também tinham ali à vontade, e eles matavam e também comiam carne. Então, durante 40 anos, Deus proveu tudo. A palavra diz que as roupas dele não envelheceram, que tinha uma coluna de nuvem, né, que dava um alívio, um descanso, um refrigério para eles durante o dia, e uma coluna de fogo à noite, né, para também trazer luz, segurança para eles. Então Deus proveu tudo, mesmo que eles estivessem no deserto. Eles passaram muito tempo no deserto. Saiba você que deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de morada. Nós precisamos sim passar pelo deserto muitas vezes. E a gente precisa passar por esse processo, passar pelo deserto e aprender algo. E sabendo que Deus é conosco, que Ele vai prover todas as coisas, que nada vai nos faltar. Nós precisamos confiar no Senhor dos Exércitos. Amém?